Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez. Lembro a você que estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Você vai lá, faz a sua inscrição, clica no sininho para que você possa receber as notificações. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você pode ler comigo o capítulo inteiro da Bíblia. Você tem total liberdade de compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Chegamos ao 5º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo, bem pequeno, surge um assunto muito delicado, que a maioria das pessoas não estão dispostas a aceitar, que é a desordem na igreja. Estamos vivendo tempos de tamanha permissividade que parece que tudo é permitido e nada pode ser questionado. A exortação é considerada antiquada, todos acham que cada um deve cuidar da sua própria vida e nada mais. É certo, como vimos na semana passada, que o julgamento, a separação do joio e do trigo, não nos cabe. Mas nesse capítulo, Paulo nos mostra que não devemos tolerar o pecado evidente, porque permiti-lo irá trazer um efeito danoso sobre o restante da igreja. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Está lá no versículo 6 desse capítulo. A igreja de Corinto tinha a mente tão aberta e tolerante que não fazia nada para eliminar a imoralidade que tinha se infiltrado na congregação. Existia ali um jovem que estava tendo um relacionamento sexual com a sua madrasta, isso mesmo, com a mulher do seu pai. A igreja, ao invés de agoniar-se diante de tanta desobediência, demonstrava uma tolerância liberal e demoníaca, nada diferente dos dias de hoje. Paulo disse que deveriam entregá-lo a Satanás. Aqui surgem algumas discussões. Alguns dizem que devemos sempre perdoar. Sim, devemos sempre perdoar, mas não devemos tolerar o pecado. Trazer a imundície para aquilo que é de Deus é errado. Devemos limpar, ajudar aqueles que estão em pecado a se tornarem os mais puros diante de Deus e assim reinseri-lo em nosso meio. Porém, as igrejas atuais ou permitem as mazelas mundanas ou simplesmente se afastam definitivamente de quem está em pecado. Não são raros os casos de pessoas que se perderam pelo caminho e nunca mais foram procuradas pela igreja. Muitas pessoas queriam apenas uma visita, uma ligação, uma palavra de amor para poder voltar. Mas a igreja, muitas vezes, prefere esquecê-los. Como nós vimos no versículo 6, ele fala que um pouco de fermento pode levedar toda a massa. É esse fermento que vem destruindo igrejas mundo afora. São criadas seitas absurdas, fruto da contaminação do mundo. Os filhos de Eli levaram o santo até o profano, quando tiveram a infeliz ideia de levar a arca da aliança à frente da batalha. Mas atualmente estamos fazendo muito pior, meus amigos. Estamos trazendo o profano para junto do que é santo. Estamos procurando brechas na Bíblia para adaptarmos o Evangelho para nós mesmos. O apóstolo Paulo não nos disse para cortarmos relações com quem está em pecado. Afinal, nós todos somos pecadores, não é mesmo? Quem está em pecado é nosso alvo, temos que mutuamente estarmos nos ajudando para que juntos alcancemos a salvação. Paulo recomendou o afastamento daqueles que se dizem cristãos e apresentam um comportamento impuro, não confiável ou quem tem prazer em falar da vida alheia. Você conhece pessoas assim dentro da igreja? É muito triste. Mas os maiores inimigos da propagação do Evangelho são aqueles que vivem dentro dele. Mas como assim? Caim matou seu irmão Abel. Eles conviviam na mesma casa. Ismael e Isaque eram irmãos e líderes de povos que sempre foram inimigos até os dias atuais. Esaú e Jacó brigavam desde o ventre de sua mãe. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Estevão foi apedrejado, assim como Jesus, que foi condenado e morto pelo seu próprio povo. A composição da igreja deve ser de pessoas que combatem o pecado e não o pecador.
Temos que cuidar de quem se perde pelo caminho, mas não devemos deixar o pecado viver deliberadamente, como se tudo fosse normal e moderno. Não podemos brincar com o pecado. Muitos acham que é melhor alguém estar pecando dentro da igreja do que fora dela. Muitas igrejas preferem paz e santidade e continuam tolerando o pecado. O resultado é uma igreja inchada, com pessoas cheias de maldade no coração e apresentando-se como santos e destruindo o evangelho de boas novas. Por isso façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Versículo 8. Bom dia, meus amigos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.